Olá, queridos catequizandos da paróquia São Miguel Arcanjo. Eu sou Alexander, seminarista da Teologia. Neste ano de 2020, eu estou trabalhando aqui na paróquia São Miguel Arcanjo, mas devido à pandemia, então nós não estamos aos finais de semana ajudando, e sim, estamos no nosso seminário rezando, estudando e esperando que passe toda esta situação. E hoje iniciamos o mês de setembro, o mês dedicado à Palavra de Deus. Como é que está o estudo da Palavra de Deus? Como é que está a leitura da Palavra de Deus na sua casa? Você tem pego a Bíblia para ler, para folheá-la, para conhecer e aprofundar o seu conhecimento e também da nossa fé cristã. Hoje eu queria falar um pouco sobre ela. Será algo muito breve. Nós iremos fazer um apanhado geral da nossa Bíblia. A nossa Bíblia ela começou a ser escrita há 15 séculos antes de Cristo, que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, foi feita antes da vinda de Jesus para a Terra. Se bem lembrarmos, em algumas passagens do Evangelho diz assim: Jesus estava na sinagoga e ele foi convidado para ler a palavra. Jesus leu Isaías, tal, que diz. Então, desde lá, já existia a palavra de Deus, já existia o testamento, que eles chamavam de Torá. E alguns podem ser que já tenham visto que elas são 2 maços de papel bem grandes, e para se ler se abre, e vai se tendo uma continuidade. Não é como nós, que nós temos uma praticidade na leitura bíblica. Eles vão lendo e vão passando por toda ela no tempo que eles têm, que é de uma maneira diferente da nossa, que são os judeus, Para os judeus, Jesus não é o Cristo, não é o Salvador, Eles ainda estão à espera. Mas nós cremos que Jesus, ressuscitou, e Ele é o Filho do Salvador, Filho de Deus, está aqui hoje, vivo, ressuscitado no meio de nós. Outro dia poderemos conversar um pouco mais sobre o que aconteceu neste momento. Então, o Novo Testamento começa então no primeiro século, que retrata toda a vinda de Jesus até o final do século I. E ali fala da criação e da expansão da igreja. Então é um momento muito forte para a nossa igreja, o Novo Testamento. Então a Bíblia ela tem uma grande divisão dos livros, que são os livros da lei, os livros históricos, didáticos e proféticos, me referindo ao Antigo Testamento. No que se trata do Novo Testamento, aí são 4 também: os Evangelhos, os livros históricos, as epístolas e os livros proféticos. No que se trata dos livros das leis, é aquilo que nós conhecemos de Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Depois, os livros históricos são aqueles que retratam as guerras que aconteciam em Israel e também as histórias dos reinos. Os didáticos são os livros sapienciais, que apresentam as poesias dos hebreus. E os proféticos foram escritos por profetas que pregavam o arrependimento e preparavam o povo para a chegada do Messias. Então, esses 4 pontos do Antigo Testamento. E do Novo, então, os Evangelhos, que narram a vida de Jesus e os seus ensinamentos.
os livros históricos que apresentam a instituição e a expansão da igreja cristã na Palestina, as epístolas, que são as doutrinas e as exortações escritas por alguns apóstolos de Cristo, que eles encaminhavam para as comunidades cristãs. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo que escreveu a região de Corinto. E assim sucessivamente. E os livros proféticos, que trazem a vitória de Cristo sobre o mundo e sobre a força que Jesus tem sobre o mal. E também o juízo final. Então a nossa Bíblia tem 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Mas o Novo Testamento não é só os 4 evangelhos? Não, são os 4 evangelhos, as epístolas de Corinto, de Éfeso, dos Colossenses, dos Tessalonicenses, a epístola de Pedro, de Tiago, de João. Então, são inúmeros livros e nós temos tudo isso na nossa casa. Então, que possamos nesse mês nos aprofundar, possamos querer conhecer e aprender mais. Nós temos, meus irmãos, hoje a internet que tanto nos ajuda. Que possamos, então, aproveitar este instrumento para nos aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. E que possamos tirar bons frutos este mês e possamos colocar também em prática os ensinamentos de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido catequizando, bom estudo bíblico, fique com Deus e até a próxima.